Como proteger juridicamente a pessoa com deficiência intelectual ou mental após os 18 anos? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre dois instrumentos jurídicos de extrema importância para a gente poder fazer a proteção jurídica da pessoa com deficiência intelectual ou mental, tá certo? Vamos junto! Pessoal, eu estou falando da curatela e da tomada de decisão apoiada. Muita gente às vezes ouve falar, principalmente sobre a curatela, mas não sabe para que serve, como usar, como fazer, e muita gente também desconhece o que seria a tomada de decisão apoiada. Então esse vídeo aqui, ele tem a missão de explicar pontos básicos desses dois institutos para vocês. Em uma outra oportunidade eu vou explicar detalhadamente cada uma das duas ferramentas, mas hoje prestem bem atenção nessa diferença e para que elas servem. Vamos começar então pela curatela. O que vai definir a curatela, pessoal? É se a pessoa com deficiência intelectual ou mental, se ela vai ter ou não capacidade para tomar as suas próprias decisões, sobretudo de natureza patrimonial ou negocial. Será que essa pessoa tem capacidade de gerir os seus próprios bens, de manifestar a sua própria vontade para a sua vida civil? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer inicialmente. E aí é importante lembrar, pessoal, que pela lei brasileira de inclusão, de acordo com o novo texto da legislação civil no Brasil, as pessoas com deficiência intelectual ou mental, elas são capazes, a regra é que elas são capazes, tá? E em caráter de exceção é que a gente vai discutir a incapacidade, ao contrário do que acontecia antes da lei brasileira de inclusão. Para qualquer efeito ali, por exemplo, partisse do princípio que uma pessoa com síndrome de Down era incapaz, Era absolutamente incapaz, mas agora não. Parte do princípio que a capacidade é a regra e a incapacidade ela vai ser uma exceção. E toda vez que essa exceção se apresentar, a gente vai precisar de uma ferramenta jurídica para poder fazer essa proteção, para fazer com que essa pessoa esteja blindada juridicamente. Ou vai ser pela curatela ou pela tomada de decisão apoiada. A curatela, ela nada mais nada menos do que vai ser um instrumento onde um curador vai ser a pessoa responsável por tomar todas as decisões de cunho civil para a vida daquela pessoa. Ou seja, ela vai ter alguém que vai administrar ali os seus bens, o seu patrimônio, que vai administrar de repente o seu benefício, sua conta bancária, um eventual veículo que esteja no nome daquela pessoa, uma eventual propriedade que esteja no nome daquela pessoa, tá certo? Então, a partir do momento que a pessoa com deficiência intelectual ou mental ela é incapaz de administrar os seus bens, ela vai precisar sim de um curador. Então, via de regra, por exemplo, o pai ou a mãe ou o familiar mais próximo, alguém ali que tenha esse elo familiar ali bem próximo, vai pleitear judicialmente, dentro das regras legais. Em um segundo momento nós vamos explicar detalhadamente o procedimento para vocês, tá? Mas o que é necessário aprender aqui agora é que a curatela é um instrumento onde uma pessoa vai de fato representar todos os direitos ali de ordem civil daquele cidadão, o curatelado, a pessoa com deficiência mental ou intelectual, que é o objeto aqui do vídeo hoje. Então veja bem, é importante destacar o artigo 85, parágrafo 1º da LBI, e ele deixa bem claro que a definição de curatela na forma da lei, ela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o fato da pessoa estar curatelada, ela não vai ser impedida de votar, ela não vai ser impedida de estudar, ela não vai ser impedida de se casar, não vai ser impedida de trabalhar, tá bom? Ela vai precisar, é claro, da presença do curador toda vez que na prática de qualquer desses atos for necessário ali a gestão de cunho patrimonial ou negocial. Por exemplo, a pessoa que é curatelada, uma pessoa com deficiência intelectual, de repente ela quer estudar, quer fazer uma faculdade à distância, não sei, chegou no ponto que ela tem condição mínima ali de aprendizado e ela quer sim
se desenvolver e é importante que a família estimule isso. Quem vai assinar o contrato com a instituição de ensino? Quem é que vai analisar isso? Né? Se essa pessoa vai trabalhar, vai fazer um estágio, se ela conseguir uma vaga de emprego para a lei de cotas, quem é que vai fazer ali a administração da conta bancária? Quem é que vai abrir essa conta corrente? Vai ser o curador, tá certo? No primeiro momento em relação à curatela, desde que fique provado que aquela pessoa com deficiência mental e intelectual, ela não tem capacidade para administrar os seus próprios bens, para fazer a gestão da sua vida patrimonial e negocial. Lembrando, Tiago, e o menor de 18 anos precisa? Não precisa, porque ele vai estar ali, né, sob o comando do poder familiar, né, do seu pai ou de sua mãe, então não precisa. Ela chegou ali nos 17, é bom que a família já comece a se mobilizar, porque a partir dos 18 anos presume-se a maioridade civil, então é necessário que, se for o caso de fazer a curatela, que a família já tome ali a iniciativa legal, tá bom? Em relação à tomada de decisão apoiada, muita gente desconhece, é um instituto que veio do direito italiano para o Brasil. A LBI ela modificou o Código Civil e introduziu ali o instituto da tomada de decisão apoiada. E é muito bacana essa ferramenta, por quê? Porque ela ainda está na frente da curatela. A tomada de decisão apoiada, ela passa a ser uma regra entre as medidas de exceção. Exemplo, se na hora de analisar qual ferramenta que eu vou colocar para essa pessoa com deficiência mental e intelectual, curatela ou tomada de decisão apoiada, eu sempre vou tentar ir pelo caminho da tomada de decisão apoiada e não pela curatela. Porque a tomada de decisão apoiada é uma ferramenta que dá mais autonomia e mais independência para aquela pessoa. Vamos dar o mesmo exemplo de alguém com síndrome de Down. Se lá na curatela a gente vai ter uma pessoa que vai representar e vai ser responsável por administrar e gerir os bens, o patrimônio, vai prestar conta, inclusive, né, em relação àquela pessoa, na tomada de decisão apoiada, quem está no comando é a própria pessoa com deficiência. Ela apenas vai escolher ali, ela vai apresentar, né, para o juiz um termo constando 2 apoiadores. Veja bem, não são curadores, então são pessoas que vão representá-la. São 2 apoiadores, pessoas idôneas da sua confiança que vão ajudá-la, que vão apoiá-la na prática de determinados atos. Que atos? Aqueles que a pessoa com deficiência quiser dispor. Por exemplo, às vezes a pessoa tem síndrome de Down, ou essa pessoa tem uma outra deficiência intelectual, tem um autismo, por exemplo, e ela quer nomear ali apoiadores apenas para administrar uma conta de investimentos, uma conta bancária específica, ou determinado patrimônio, uma herança que ela recebeu, que seja. Ela pode sim nomear os apoiadores só para essa finalidade específica. Veja bem, não é como na curatela, onde toda a vida patrimonial e negocial, em regra, fica bloqueada nas mãos do curador. Aqui, na tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência ela vai ter uma autonomia maior. E veja bem, é tão interessante que a tomada de decisão apoiada não se limita à pessoa com deficiência intelectual ou mental. A pessoa com deficiência física também, né? Ainda que por caráter transitório, que seja de longo prazo, ela pode sim nomear. Às vezes aquela pessoa está acamada, ela tem total condição cognitiva de tomar as próprias decisões e administrar os seus bens, mas ela está acamada, ela não tem como sair de casa o tempo todo, então, e para determinados atos nem mesmo a procuração serve. Então ela pode sim nomear um apoiador, né, os 2 apoiadores, para que tomem essas decisões para ela, tá bom? Veja que legal, né? E é importante também destacar que a tomada de decisão apoiada, ela vai ter ali um prazo de vigência específico que vai poder ser renovado ou não, né? E eu vou explicar isso em um vídeo separado também sobre tomada de decisão apoiada, tá bom? Mas nesse primeiro momento é importante vocês saberem que existem 2 institutos diferentes de proteção para a pessoa com deficiência intelectual ou mental. Temos a curatela e temos a tomada de decisão apoiada. Um preserva maior autonomia da pessoa com deficiência do que o outro, mas ambos fazem uma proteção em medida de exceção, sendo certo que as pessoas com deficiência intelectual, como regra, são capazes na forma da lei, tá certo? Então fiquem de olho nisso.
Lembrando que também nesses dois procedimentos é obrigatória a participação do Ministério Público, que vai zelar, né, pelo melhor interesse ali da pessoa com deficiência, uma vez que tanto a curatela quanto a tomada de decisão apoiada são feitos judicialmente, tá bom? Espero que esse vídeo tenha aberto aí, né, a visão de vocês para essas duas importantes ferramentas. Vamos continuar falando desse assunto aqui no canal e peço a você que se inscreva aqui no YouTube, né, que você ative aí o sininho, curte, compartilhe os nossos vídeos e também nas redes sociais, você que acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, acompanha a gente, divulga para que o nosso material chegue a cada vez mais pessoas, porque a nossa missão aqui é democratizar o conhecimento, é fazer com que mais pessoas tenham acesso aos direitos das pessoas com deficiência e ao direito de família de forma clara e didática.